Existe algo dentro de você neste exato momento que é mais poderoso do que qualquer medicamento que a ciência já criou, mais antigo do que qualquer civilização, e está completamente adormecido. Carl Jung dedicou décadas de sua vida estudando as profundezas da mente humana e descobriu algo que as pessoas modernas esqueceram. Seu corpo não é apenas carne e osso, é um campo de batalha onde forças invisíveis determinam se você vai viver com vitalidade ou definhar em doenças crônicas. E a arma mais poderosa nessa batalha não está em nenhuma farmácia, não está nas mãos de nenhum médico, está trancada dentro da sua própria psique, esperando que você a desperte. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca descobrir isso. E enquanto você permanece ignorante sobre esse poder, seu corpo continua sendo atacado por doenças que você mesmo criou sem perceber. Jung observou algo perturbador em seus pacientes. Aqueles que viviam em conflito interno, reprimindo emoções, negando partes de si mesmos, desenvolviam doenças físicas reais. Não era coincidência, era causa e efeito. A mente e o corpo não são entidades separadas. Eles são um único organismo conversando constantemente, e quando você ignora as mensagens da sua psique, seu corpo começa a gritar através da doença. Pense nisso. Quantas vezes você sentiu aquele aperto no peito antes de uma situação estressante? Quantas vezes sua cabeça latejou depois de engolir palavras que precisavam ser ditas? Quantas noites seu estômago revirou enquanto você fingia que estava tudo bem? Isso não é fraqueza. É seu corpo tentando desesperadamente te acordar para algo que sua mente consciente se recusa a enxergar. O que Jung descobriu através de décadas de trabalho clínico foi revolucionário e assustador ao mesmo tempo. Existe uma inteligência profunda operando dentro de você, algo que ele chamou de self, e essa inteligência está constantemente tentando te curar, te equilibrar, te tornar inteiro. Mas você está no caminho. Sua mente consciente, com todos os seus medos, suas máscaras sociais, suas crenças limitantes, está bloqueando ativamente o processo de cura que deveria ser natural. É como se você tivesse um exército interno pronto para destruir qualquer invasor, qualquer desequilíbrio, qualquer ameaça, mas você amarrou as mãos desse exército com correntes invisíveis feitas de negação, repressão e desconexão. E enquanto essas correntes permanecem, as doenças se instalam, se espalham, se fortalecem. Agora imagine o que aconteceria se você removesse essas correntes. Imagine se você parasse de lutar contra si mesmo e começasse a trabalhar com as forças mais profundas da sua psique. Jung não estava falando de pensamento positivo superficial ou de afirmações vazias. Ele estava falando de um processo alquímico real de transformação interna, onde você enfrenta suas sombras, integra seus opostos e libera uma energia vital que estava sendo desperdiçada em conflitos internos. Quando isso acontece, algo extraordinário se desenrola. Seu corpo não precisa mais manifestar sintomas para chamar sua atenção. A tensão crônica que vivia nos seus ombros simplesmente dissolve. A inflamação que queimava suas articulações começa a recuar. O sistema imunológico, que estava exausto de lutar sozinho, subitamente ganha reforços de uma fonte que você nem sabia que existia. O que você está prestes a descobrir nos próximos minutos não é teoria abstrata. É um mapa preciso de como sua psique pode se tornar a maior aliada da sua saúde física ou a sua maior inimiga. Jung deixou pistas espalhadas em seus textos, em seus casos clínicos, em suas próprias experiências pessoais. E quando você junta essas pistas, emerge um método claro, prático, quase cirúrgico, de ativar os mecanismos de autocura que já existem dentro de você. Mas tem um preço. Você precisa estar disposto a olhar para partes de si mesmo que prefere manter escondidas. Você precisa estar disposto a questionar crenças que construiu toda a sua vida. E você precisa estar disposto a fazer uma coisa simples, mas que a maioria das pessoas nunca faz. E é exatamente isso que vamos revelar agora, porque quando você faz isso uma vez, da maneira certa, seu corpo literalmente começa a destruir suas próprias doenças de dentro para fora. A primeira coisa que Jung percebeu em seus pacientes mais doentes era um padrão perturbador. Eles estavam vivendo vidas que não eram suas. Não literalmente, mas psicologicamente. Estavam usando máscaras tão pesadas, tão elaboradas,
que haviam esquecido completamente quem eram por baixo delas. Jung chamou isso de persona, e ele observou que quanto mais rígida e inflexível era essa máscara social, mais o corpo adoecia. Pense em alguém que passou 30 anos sendo o profissional perfeito, o pai exemplar, o cônjuge dedicado, mas que nunca, nem por um segundo, permitiu que suas verdadeiras necessidades, seus verdadeiros desejos, suas verdadeiras emoções viessem à superfície. O que acontece com toda aquela energia vital que está sendo constantemente suprimida? Ela não desaparece. Ela se transforma em algo mais sombrio, mais destrutivo e começa a atacar o corpo de dentro para fora. Jung documentou casos onde pacientes desenvolviam úlceras, doenças cardíacas, problemas autoimunes, e quando ele mergulhava fundo na psique dessas pessoas, encontrava sempre a mesma raiz, uma traição fundamental contra o self. Eles haviam sacrificado sua autenticidade no altar da aprovação social, e o corpo estava cobrando o preço. Não era punição divina, não era azar, era simplesmente a natureza fazendo o seu trabalho. Quando você vive em desalinhamento profundo com quem realmente é, você cria uma tensão psíquica constante, e essa tensão precisa ir para algum lugar. Ela desce para o corpo e se manifesta como doença. É a linguagem que o inconsciente usa quando a mente consciente se recusa a ouvir. É um grito de socorro traduzido em sintomas físicos. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. A persona em si não é o problema. Você precisa de uma máscara social para funcionar no mundo. O problema acontece quando você se identifica completamente com ela, quando você acredita que a máscara é você. Jung dizia que esse é o momento em que a psique entra em guerra consigo mesma. Uma parte de você tenta manter a fachada perfeita, enquanto outra parte mais profunda e mais verdadeira tenta desesperadamente romper essa prisão. E enquanto essa guerra interna acontece, seu sistema nervoso vive em estado de alerta máximo, seus hormônios do estresse disparam constantemente, seu sistema imunológico se confunde e começa a atacar tecidos saudáveis, porque não consegue mais distinguir amigo de inimigo. O que Jung propôs como solução era radical para sua época e continua sendo radical hoje. Você precisa conhecer sua sombra. Precisa olhar diretamente para tudo aquilo que reprimiu, negou, escondeu e empurrou para os cantos mais escuros da sua psique. Não para se punir, não para se julgar, mas para integrar, porque cada pedaço de você que foi rejeitado e escondido está consumindo energia vital que deveria estar sendo usada para te manter saudável. Imagine seu sistema interno como uma casa onde você trancou metade dos cômodos, porque não gosta do que tem lá dentro. Você vive espremido na outra metade, enquanto desperdiça energia constantemente, mantendo aquelas portas trancadas. É exaustivo, é insustentável, e eventualmente, o que está trancado lá dentro começa a apodrecer, a criar mofo, a contaminar toda a casa. Jung tinha um exercício que ele usava com pacientes que estavam doentes e não respondiam a tratamentos convencionais. Ele pedia para observarem seus sonhos, não como fantasias aleatórias, mas como mensagens diretas do inconsciente tentando mostrar o que estava errado. E, repetidamente, os sonhos revelavam exatamente o que a pessoa estava reprimindo. O executivo com problemas cardíacos sonhava que estava preso em uma caixa cada vez menor. A mãe com doenças autoimunes sonhava que estava sendo atacada por versões sombrias dela mesma. O artista que abandonou sua vocação e desenvolvia problemas digestivos crônicos sonhava com paisagens áridas, onde nada crescia. Não eram apenas símbolos poéticos, eram diagnósticos precisos do que estava acontecendo na psique e, consequentemente, no corpo. E quando esses pacientes finalmente confrontavam o que os sonhos estavam mostrando, quando faziam as mudanças necessárias em suas vidas reais, algo quase mágico acontecia. Os sintomas começavam a regredir sem nenhuma intervenção médica adicional. Jung descobriu algo que a medicina moderna ainda luta para aceitar. Existe uma sabedoria operando dentro de você que é infinitamente mais inteligente do que seu ego consciente. Ele chamou isso de self e descreveu como o centro organizador de toda a psique, o arquiteto invisível que está constantemente tentando te mover em direção à totalidade, à integração, à cura. Mas aqui está o problema. Seu ego, aquela pequena parte consciente de você que acha que está no controle,
frequentemente trabalha contra o self. É como se você tivesse um GPS interno perfeitamente calibrado, tentando te guiar para casa, mas você insiste em dirigir na direção oposta porque acha que sabe melhor. E enquanto essa batalha acontece, seu corpo fica preso no meio do fogo cruzado. O self se comunica através de símbolos, através de intuições, através de sentimentos que você não consegue explicar racionalmente. Jung observou que pessoas doentes frequentemente haviam ignorado sinais claros por anos antes de desenvolver sintomas graves. Uma sensação persistente de que algo estava errado em seu casamento, mas elas continuavam fingindo que estava tudo bem. Um desconforto profundo com sua carreira, mas elas se forçavam a continuar porque era o caminho sensato. Um anseio inexplicável por criatividade, por natureza, por silêncio, mas elas o sufocavam com distrações e obrigações intermináveis. E o self, sendo infinitamente paciente, mas também implacável, continuava enviando sinais cada vez mais fortes. Primeiro através de inquietação, depois através de ansiedade, depois através de depressão. E, finalmente, quando tudo mais falhava, através da doença física. Jung tinha uma frase que assustava seus alunos. Aquilo que você não traz à consciência aparece em sua vida como destino. E ele estava absolutamente certo. Quando você se recusa a lidar conscientemente com algo dentro de você, esse algo não simplesmente desaparece. Ele se manifesta externamente de maneiras que você não pode mais ignorar. A raiva que você nunca processou se torna hipertensão. A tristeza que você nunca permitiu que fosse sentida se torna depressão clínica. O medo que você sempre fugiu se torna transtorno de ansiedade ou síndrome do pânico. E em casos mais extremos, quando a mensagem precisa ser absolutamente impossível de ignorar, se torna doença física grave. Não é punição, é comunicação. É o inconsciente forçando você a prestar atenção da única maneira que resta. Mas Jung não era pessimista sobre isso. Pelo contrário, ele via a doença como uma oportunidade, um ponto de virada onde a pessoa finalmente não tinha mais escolha a não ser olhar para dentro. Ele observou que alguns de seus pacientes mais doentes, quando finalmente faziam o trabalho interno necessário, não apenas se curavam, mas emergiam mais inteiros, mais vivos, mais autênticos do que jamais haviam sido. A doença forçava um confronto com o self que eles vinham evitando a vida toda. E quando esse confronto finalmente acontecia, quando havia rendição genuína ao processo de individuação, quando a pessoa parava de lutar contra sua própria natureza e começava a trabalhar com ela, o corpo respondia imediatamente. Era como se um interruptor fosse acionado e todos os sistemas internos finalmente recebessem permissão para fazer o que nasceram para fazer: curar, regenerar, equilibrar. Então, o que é essa coisa que você precisa fazer uma vez para ativar esse processo? Não é meditação, embora a meditação possa ajudar. Não é terapia, embora a terapia possa ser útil. Não é dieta ou exercício, embora ambos sejam importantes. O que Jung descobriu é que existe um ato único de coragem psicológica que muda tudo. Você precisa fazer uma pergunta honesta para si mesmo e esperar pela resposta verdadeira. A pergunta é simples, mas devastadora. Que parte de mim eu estou traindo? E então você precisa ter a coragem de ouvir a resposta que vem, não da sua mente racional, não das suas justificativas, não dos seus medos, mas das profundezas do self. E qualquer que seja a resposta, por mais inconveniente, por mais assustadora, por mais disruptiva que seja para a sua vida atual, você precisa honrá-la, porque é aí que a cura começa. Jung passou anos estudando casos onde a cura física acontecia através de transformação psicológica, e ele identificou um padrão específico que se repetia consistentemente. Havia sempre um momento de crise, onde a pessoa era forçada a confrontar uma verdade sobre si mesma que havia estado evitando. Às vezes era um sonho particularmente perturbador que não podia ser ignorado. Às vezes era um sintoma físico tão severo que todas as distrações da vida caíam. Às vezes era um evento externo que quebrava completamente a estrutura de vida que a pessoa havia construído. Mas sempre havia esse momento de colapso da persona, onde as máscaras caíam e a pessoa ficava cara a cara com sua verdade nua e crua. E Jung percebeu algo extraordinário. O corpo frequentemente começava a se curar exatamente nesse momento de maior vulnerabilidade psicológica. Por que isso acontece? Porque quando as defesas psicológicas caem,
Quando você para de gastar energia tentando ser alguém que não é, quando você finalmente relaxa na sua própria verdade, algo profundo acontece no seu sistema nervoso. Você sai do estado crônico de luta ou fuga e entra em um estado de descanso e regeneração. Seu corpo interpreta isso como segurança, como permissão para finalmente baixar a guarda e fazer os reparos que precisavam ser feitos há anos. É como se você tivesse estado em uma casa em chamas, tentando salvar móveis, e de repente percebe que não há nada que valha mais a pena salvar do que você mesmo. Então você simplesmente sai da casa e deixa ela queimar. E quando a fumaça se dissipa, você descobre que o fogo era necessário, que ele estava purificando, que ele estava destruindo apenas o que precisava ser destruído. Jung chamava esse processo de morte e renascimento, e ele não estava sendo metafórico. Algo genuinamente morre quando você para de viver de acordo com expectativas externas e começa a viver de acordo com sua verdade interna. A identidade antiga, construída sobre medos e aprovação social, precisa morrer, e essa morte é aterrorizante porque parece que você está perdendo tudo. Relacionamentos podem mudar ou terminar. Carreiras podem precisar ser abandonadas. Crenças fundamentais sobre quem você é podem se revelar completamente falsas. Mas Jung insistia que essa morte é necessária para que algo novo e genuíno possa nascer. E, curiosamente, o corpo parece entender esse processo melhor do que a mente consciente. Enquanto o ego está em pânico com todas as mudanças, o corpo está começando a se acalmar, a se curar, a funcionar de maneiras que não funcionava há anos. Existe um caso clínico específico que Jung documentou que ilustra isso perfeitamente. Uma mulher na casa dos 50 anos havia desenvolvido uma doença autoimune severa que estava progressivamente a debilitando. Ela havia tentado todos os tratamentos médicos disponíveis com resultados mínimos. Quando chegou ao consultório de Jung, estava desesperada. Através da análise profunda, Jung descobriu que essa mulher havia passado toda a sua vida adulta vivendo para os outros. Casou-se jovem com um homem que sua família aprovou, mas que ela nunca amou verdadeiramente. Teve filhos porque era esperado, não porque desejava. Abandonou uma promissora carreira artística porque não era prática. Construiu uma vida inteira sobre deveres e obrigações, nunca sobre desejo ou autenticidade. E agora, na meia-idade, seu corpo estava literalmente se autodestruindo. Jung a guiou através de um processo doloroso de confronto com essas verdades. Ela teve que admitir para si mesma que havia desperdiçado décadas vivendo a vida de outra pessoa. Teve que sentir a raiva, a tristeza, o lamento de todos aqueles anos perdidos. E então, Jung a desafiou a fazer algo radical, começar a viver de acordo com o que ela realmente queria, não com o que era esperado dela. Ela começou pequeno, retomando a pintura que havia abandonado 40 anos antes. Depois começou a estabelecer limites com sua família. Eventualmente, fez mudanças maiores em sua vida que horrorizaram as pessoas ao seu redor, mas que ressoavam profundamente com quem ela realmente era. E ao longo desse processo, algo notável aconteceu. Seus sintomas autoimunes começaram a diminuir. Não imediatamente, não magicamente, mas gradual e consistentemente. Era como se o corpo, ao perceber que finalmente estava sendo honrado, ao perceber que a pessoa que habitava finalmente estava vivendo autenticamente, não precisava mais atacar a si mesmo para chamar atenção. O que Jung entendeu, e o que a medicina moderna frequentemente perde, é que cura não é o mesmo que cura de sintomas. Você pode eliminar um sintoma e ainda estar profundamente doente. Você pode suprimir dor e ainda estar em agonia psicológica. Cura verdadeira, no sentido junguiano, é tornar-se inteiro, é integrar as partes fragmentadas de si mesmo de volta a uma totalidade funcional. E quando isso acontece, os sintomas físicos frequentemente se resolvem como efeito colateral, não porque foram diretamente tratados, mas porque a causa raiz foi endereçada. É a diferença entre arrancar as folhas de uma erva daninha e arrancar a raiz inteira. A maioria dos tratamentos médicos arranca folhas. O trabalho psicológico profundo arranca raízes. Jung identificou 4 funções principais da psique que precisam estar em equilíbrio para que haja saúde: pensamento, sentimento, sensação e intuição. A maioria das pessoas desenvolve uma ou duas dessas funções às custas das outras. O executivo vive apenas no pensamento, negligenciando completamente seus sentimentos. O artista vive apenas na intuição e sensação,
ignorando a necessidade de pensamento estruturado. E essa unilateralidade cria desequilíbrio profundo, que eventualmente se manifesta fisicamente. Jung observou que pacientes com doenças específicas frequentemente apresentavam padrões específicos de desequilíbrio. Pessoas com problemas cardíacos tendiam a viver exclusivamente no pensamento, desconectadas de seus sentimentos. Pessoas com problemas digestivos frequentemente tinham dificuldade extrema com intuição, vivendo em ansiedade constante sobre o futuro porque não conseguiam confiar em seu conhecimento interno. A solução, então, não é simplesmente adicionar mais de algo, mas criar um equilíbrio dinâmico entre todas as funções. É desenvolver as partes de você que foram negligenciadas. Se você vive apenas na cabeça, precisa descer para o corpo, para as sensações, para os sentimentos. Se você vive apenas nas emoções, precisa subir para o pensamento, para a clareza, para a estrutura. Jung chamava isso de compensação, e ele via isso como um processo natural que a psique está constantemente tentando realizar. Mas a maioria das pessoas resiste porque desenvolver suas funções inferiores é desconfortável, é constrangedor, é como ser uma criança de novo, aprendendo algo do zero. Mas é exatamente esse desconforto que sinaliza que você está crescendo na direção certa. Existe um exercício prático que Jung usava para ajudar pacientes a começar esse processo de integração. Ele pedia para identificar em situações onde tiveram reações físicas fortes, tensão repentina, dor de cabeça, náusea, palpitações. E então, em vez de ignorar essas reações ou simplesmente medicá-las, ele pedia para explorarem o que estava acontecendo psicologicamente naquele exato momento. Que pensamento estava presente? Que sentimento estava sendo evitado? Que intuição estava sendo ignorada? Que sensação estava sendo negada? E quase sempre, a pessoa descobria que a reação física estava ligada a algo que ela estava se recusando a reconhecer conscientemente. A dor de cabeça aparecia quando ela precisava dizer não, mas dizia sim. A náusea surgia quando ela estava em uma situação que sua intuição dizia ser errada, mas sua mente racionalizava como correta. As palpitações aconteciam quando um sentimento verdadeiro estava tentando emergir, mas era constantemente empurrado para baixo. Quando você começa a prestar atenção a essas conexões, quando você começa a tratar seu corpo como um mensageiro em vez de um inimigo, algo fundamental muda. Você para de estar em guerra consigo mesmo e começa a estar em diálogo. E nesse diálogo, você descobre coisas surpreendentes. Descobre que aquela dor crônica nas costas está relacionada ao peso emocional que você carrega de relacionamentos tóxicos. Descobre que aquela inflamação persistente está conectada à raiva não processada que você guarda há anos. Descobre que aquele problema de pele que vai e vem está ligado a períodos onde você está vivendo de forma inautêntica. E uma vez que você vê essas conexões, uma vez que você realmente entende que seu corpo está falando com você, você ganha uma ferramenta incrivelmente poderosa. Você pode começar a fazer mudanças conscientes na sua vida psicológica e observar como seu corpo responde. É empoderamento real, não o tipo superficial que você vê em memes motivacionais, mas o poder genuíno de participar ativamente da sua própria cura. Jung tinha uma visão sobre doenças graves, especialmente aquelas que a medicina não conseguia explicar ou tratar adequadamente. Ele via essas doenças como crises de individuação, momentos onde o self estava fazendo um último e desesperado esforço para forçar a pessoa a acordar para sua verdadeira vida. Era como se o inconsciente estivesse dizendo: você ignorou todos os sinais sutis, ignorou seus sonhos, ignorou suas intuições, ignorou seus sentimentos. Então agora vou falar uma linguagem que você não pode ignorar. Vou parar seu corpo completamente, até que você não tenha escolha, a não ser parar e olhar para dentro. E por mais severo que isso pareça, Jung via essas crises como potencialmente transformadoras, se a pessoa tivesse coragem de trabalhar com elas, em vez de simplesmente tentar suprimi-las e voltar à vida antiga. Ele documentou casos de pacientes com câncer, com doenças neurológicas progressivas, com condições autoimunes severas, onde o trabalho psicológico profundo não apenas melhorou a qualidade de vida, mas em alguns casos reverteu processos de doença que eram considerados irreversíveis. Isso não era magia,
Não era pensamento positivo ingênuo. Era o resultado de uma reorganização profunda da psique que permitia que o corpo finalmente alocasse seus recursos para a cura, em vez de para manter defesas psicológicas rígidas. Pense nisso. Se você está gastando 80% da sua energia vital, mantendo partes de si mesmo reprimidas, mantendo máscaras sociais, mantendo conflitos internos sob controle, sobra muito pouco para o seu sistema imunológico, para a regeneração celular, para os processos básicos de manutenção que o corpo precisa realizar. Mas quando você faz o trabalho de integração, quando você traz aquelas partes reprimidas de volta à consciência e as aceita, quando você alinha sua vida externa com sua verdade interna, de repente 80% da sua energia vital fica disponível de novo, e seu corpo sabe exatamente o que fazer com ela. Ele começa a atacar aquele tumor que estava crescendo silenciosamente. Ele começa a reparar aquele dano neurológico que parecia permanente. Ele começa a recalibrar aquele sistema imunológico que estava atacando tecidos saudáveis. Não é milagre. É simplesmente seu corpo finalmente tendo os recursos necessários para fazer o trabalho que sempre foi capaz de fazer, mas que estava sendo impedido por causa de uma guerra psicológica interna que consumia toda a energia disponível. Jung estava convencido de que a maioria das doenças crônicas modernas são doenças de alienação. As pessoas estão alienadas de si mesmas, de suas verdadeiras naturezas, de suas verdadeiras vocações, de suas verdadeiras emoções. E essa alienação cria um estado de estresse crônico que o corpo simplesmente não foi projetado para suportar indefinidamente. Nós evoluímos para lidar com estresse agudo. O tigre aparece, você luta ou foge, o perigo passa, seu corpo relaxa e se repara. Mas não evoluímos para lidar com o estresse psicológico crônico de viver uma vida que não é nossa, de reprimir constantemente quem realmente somos, de estar em conflito interno perpétuo. Esse tipo de estresse nunca acaba, nunca dá ao corpo a chance de entrar em modo de reparo e eventualmente algo quebra. E quando quebra se manifesta como doença. Então aqui está a verdade final que Jung queria que as pessoas entendessem. Você não pode se curar de verdade sem se tornar quem você realmente é. Você pode gerenciar sintomas. Você pode prolongar a vida com tratamentos. Você pode aprender a conviver com limitações. Mas cura genuína, no sentido de restaurar vitalidade e totalidade, requer que você viva autenticamente, requer que você confronte suas sombras, que integre seus opostos, que se torne consciente dos padrões inconscientes que estão governando sua vida. Requer que você pare de trair a si mesmo em pequenas formas todos os dias e comece a honrar o que é verdadeiro dentro de você. E quando você faz isso, quando você finalmente dá esse salto assustador de voltar para casa psicologicamente, seu corpo celebra, ele libera aquela tensão que estava segurando há décadas, ele desliga aqueles sistemas de alarme que estavam tocando constantemente. Ele finalmente recebe permissão para fazer o que nasceu para fazer, manter você vivo, vibrante, inteiro. Essa é a única coisa que você precisa fazer. E você precisa fazer apenas uma vez, genuinamente, completamente, sem reservas. E quando você faz, tudo muda. Jung passou os últimos anos de sua vida refletindo sobre o que havia aprendido em décadas de trabalho com a psique humana, e ele chegou a uma conclusão ao mesmo tempo simples e profunda. A maior parte do sofrimento humano, incluindo o sofrimento físico manifestado em doenças, não vem de fora, vem de dentro. Vem da fragmentação, da divisão interna, da guerra que travamos contra nós mesmos sem nem perceber. E a cura, a verdadeira cura que transforma não apenas o corpo, mas a vida inteira, só acontece quando você tem a coragem de parar essa guerra, não através de mais controle, não através de mais repressão, não através de tentar se forçar a ser alguém que você não é, mas através do oposto, rendição à sua própria verdade. E essa rendição não é fraqueza, é a forma mais profunda de força que existe. É a coragem de olhar para dentro e dizer, não importa o que eu encontrar aqui, não importa quão assustador ou inconveniente seja, vou honrar isso, vou integrar isso, vou me tornar inteiro, mesmo que isso signifique que minha vida precisa mudar completamente. Agora você entende por que Jung dizia que pessoas que nunca adoecem gravemente às vezes são as mais perigosas, as mais fragmentadas, as mais distantes de si mesmas. Não porque doença seja virtude,
mas porque às vezes a doença é o último recurso que o self tem para forçar um confronto necessário. É uma bênção disfarçada, uma oportunidade brutal, mas verdadeira, de finalmente parar de fugir e começar a enfrentar o que precisa ser enfrentado. Então, se você está doente agora, se você está lutando com sintomas que a medicina não consegue explicar ou tratar adequadamente, considere a possibilidade de que seu corpo não está quebrado. Ele está falando. Ele está te implorando para prestar atenção em algo que você vem ignorando. E a pergunta não é: como faço esse sintoma desaparecer? A pergunta é: o que esse sintoma está tentando me mostrar sobre como estou vivendo minha vida? Você tem uma escolha agora, e é uma escolha que vai determinar não apenas sua saúde física, mas toda a trajetória da sua vida daqui para frente. Você pode continuar no caminho que estava, medicando sintomas, suprimindo sinais, mantendo as máscaras no lugar, fingindo que está tudo bem, enquanto por dentro você está desmoronando pedaço por pedaço. E se você escolher esse caminho, seu corpo vai continuar gritando cada vez mais alto, até que um dia o grito seja tão alto que não possa mais ser ignorado. Ou você pode fazer a escolha corajosa, agora, hoje, neste momento. Você pode fazer aquela pergunta honesta: que parte de mim eu estou traindo? E você pode ter a coragem de ouvir a resposta e agir de acordo com ela. Não importa quão inconveniente, quão assustador, quão disruptivo seja, porque do outro lado dessa escolha corajosa está algo que você provavelmente esqueceu que era possível. Vitalidade real, não a ilusão de saúde que vem de suprimir sintomas, mas a experiência visceral de estar vivo em um corpo que finalmente não está em guerra consigo mesmo. Jung deixou um legado que vai muito além de teorias psicológicas abstratas. Ele deixou um mapa prático de como seres humanos fragmentados podem se tornar inteiros novamente, e como essa totalidade se manifesta não apenas psicologicamente, mas fisicamente. Cada caso clínico que ele documentou, cada padrão que ele identificou, cada técnica que ele desenvolveu, tudo aponta para a mesma verdade central. Você tem dentro de si, agora mesmo, um poder de autocura que é mais poderoso do que você pode imaginar. Mas esse poder só pode ser ativado quando você para de lutar contra si mesmo e começa a viver em alinhamento com quem realmente é. Não é fácil. Ninguém nunca disse que seria. Requer coragem que a maioria das pessoas nunca encontra. Requer que você esteja disposto a perder a vida que construiu para ganhar a vida que foi feita para você. Mas quando você faz isso, quando você finalmente dá esse passo, você descobre algo extraordinário. O corpo que você achava que estava te traindo estava apenas esperando por permissão para te curar. Se esse vídeo tocou algo em você, se essas palavras ressoaram com uma verdade que você sente mas não consegue explicar, não deixe isso morrer aqui. Inscreva-se no canal porque vamos continuar explorando essas verdades profundas sobre a mente, o corpo e o que realmente significa estar vivo de verdade. Deixe um like para que mais pessoas encontrem essa mensagem, porque tem alguém agora mesmo, desesperado, doente, perdido, que precisa ouvir isso. E mais importante ainda, deixe um comentário compartilhando sua experiência. Conte pra gente, que parte de você está sendo traída? Que mensagem seu corpo está tentando te enviar? Porque quando você coloca isso em palavras, quando você reconhece publicamente, você já deu o primeiro passo no processo de integração. E talvez seu comentário seja exatamente o que outra pessoa precisa ler para ter coragem de fazer sua própria jornada de volta para casa. Jung acreditava que cura nunca é só individual. Ela acontece em comunidade, em conexão, quando deixamos de fingir que estamos bem e começamos a ser honestos sobre nossas lutas. Então, seja honesto, seja corajoso e vamos caminhar juntos nessa jornada de volta à totalidade.